Boa tarde para vocês, telespectadoras. É com grande prazer que hoje aqui no TV Mulher falarei sobre uma glândula muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo, a tireoide. A tireoide, conforme vocês podem ver nessa figura, localiza-se na parte inferior e anterior do pescoço, próxima à traqueia e à laringe. Ela é composta por dois lobos, direito e esquerdo, e como vocês podem ver, a sua forma assemelha-se a uma borboleta de asas abertas. Ela é um órgão do nosso sistema endócrino, uma glândula que produz os hormônios que controlam o nosso metabolismo, ou seja, a maneira como cada célula do nosso corpo gasta energia. Hoje falarei sobre o hipotireoidismo, que é uma doença onde a tireoide não produz a quantidade adequada de hormônios e, com isso, há uma diminuição na sua atividade metabólica, uma vez que nenhuma célula do corpo funciona sem os hormônios tireoidianos. O hipotireoidismo é mais comum em mulheres, principalmente após os 50 anos, mas pode acometer qualquer sexo e qualquer idade. Entre as causas de hipotireoidismo, nós temos a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença em que a própria pessoa produz anticorpos contra a tireoide, destruindo gradualmente a glândula, e ela é a principal causa de hipotireoidismo. O hipotireoidismo também pode ocorrer por deficiência de iodo após radioterapia ou cirurgias na tireoide. O uso de alguns medicamentos também pode provocar o hipotireoidismo. Considerando que os hormônios da tireoide regulam o metabolismo de cada célula do organismo, podemos concluir que os sintomas do hipotireoidismo são múltiplos e atingem vários sistemas do organismo. Assim, a sintomatologia vai depender de como o corpo vai tentar compensar os problemas criados pela doença. O quadro clínico vai surgindo lentamente ao longo de vários anos. No hipotireoidismo, podemos ter sintomas gerais, mentais, emocionais, sensoriais, imunológicos, relacionados ao sono e também ginecológicos. Entre os principais sintomas estão fadiga, um cansaço profundo, aquela sonolência excessiva, o paciente já acorda cansado. Um ganho de peso e dificuldade de perder esse peso. Retenção de líquidos, favorecendo o inchaço. E na grande maioria das vezes, o aumento de peso no hipotireoidismo é devido a essa retenção de líquidos e não ao aumento da gordura corporal. O paciente com hipotireoidismo também costuma ter extremidades frias, pode ocorrer um inchaço no pescoço que nós chamamos de bócio, perda de vigor e energia, intestino preso, distensão abdominal e flatulência, que são os gases, queda de cabelos, unhas fracas e quebradiças e pele seca. Também eles têm o raciocínio lento, falta de concentração, falhas na memória, lentificação mental e, nos casos mais graves, até mesmo demência. Também no hipotireoidismo podemos ter dor de cabeça, cãibras, dor nos músculos e articulações, depressão, irritabilidade, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, desaceleração dos batimentos cardíacos, aumento do colesterol no sangue, alterações na pressão arterial, anemia. E normalmente aquele paciente que tem hipotireoidismo, a gente percebe pela fala, porque a fala dele é lenta e rouca, como um disco em baixa rotação. E vocês devem achar estranho, uma ginecologista, estou aqui falando de hipotireoidismo. Mas justamente é por isso que o hipotireoidismo costuma dar alterações menstruais. E às vezes é o ginecologista o primeiro médico a fazer o diagnóstico, porque a paciente costuma às vezes nos procurar com menstruações prolongadas ou exageradas, ausência de menstruação, diminuição do desejo sexual, dificuldade de engravidar e, uma coisa importante aqui, a mulher grávida, se ela não tratar corretamente o hipotireoidismo, há aumento no risco de abortamentos, razão pela qual na gravidez
é imprescindível que se continue o tratamento. O diagnóstico vai se basear na história clínica detalhada da paciente, com a pesquisa dos sintomas e sinais que eu acabei de citar, a palpação da tireoide, a fim de notar aumento de volume na glândula ou a presença do bócio ou nodulações, e também dosagem no sangue dos hormônios produzidos pela tireoide, que é o T3 e o T4, e o TSH. E nos casos da tireoidite de Hashimoto, se a gente suspeitar dela, também poderemos procurar ver se tem ou não no sangue a presença de anticorpos antitireoidianos. Em alguns casos, às vezes também é necessário fazer ultrassom de tireoide. O tratamento é seguro e eficaz, constituindo no uso de hormônios tireoidianos sintéticos, normalmente na forma de comprimidos, que devem ser tomados diariamente em jejum. As doses são variáveis de pessoa para pessoa e quase sempre é para o resto da vida. Acho importante que vocês saibam que, ao longo do tempo, a dose necessária para controlar os sintomas pode mudar. Daí a importância de ir ao médico periodicamente para ver se está tudo ok com sua tireoide. Com a medicação, os níveis de hormônios ficam normais e a pessoa poderá levar uma vida saudável e completamente normal, não ocorrendo redução do tempo de vida do paciente. Além do tratamento medicamentoso, a gente deve consumir alimentos com nutrientes que ajudam a estimular o funcionamento da tireoide, como é o caso do selênio, encontrado nas castanhas, o zinco, a vitamina D, o magnésio, o ômega 3, entre outros. O iodo, presente em frutos do mar e vegetais, também é muito importante para diminuir os quadros de bócio, tanto que aqui no Brasil, o sal de cozinha é enriquecido com iodo. O hipotireoidismo, se não tratado ou tratado incorretamente, levará a uma diminuição do desempenho físico e mental, fazendo com que o organismo se torne lento e limitado. Também haverá aumento do colesterol e, com isso, aumentarão os riscos de desenvolvimento de problemas cardíacos. Agora vamos falar de prevenção. Infelizmente, em termos de prevenção, para os adultos, não existe. A única prevenção possível é realizada no recém-nascido, através de um teste que muitas de vocês já devem ter ouvido falar, que é o teste do pezinho. Ele serve para o diagnóstico do hipotireoidismo congênito, que é o caso em que o bebê já nasce com a doença. A importância desse teste é que no hipotireoidismo congênito, ele pode levar a alterações no crescimento da criança e ao retardo mental, mas, se é diagnosticado e tratado, a criança terá uma vida normal. Para encerrar, eu acho que deu para vocês perceberem que a tireoide é responsável por muito mais do que aumentar o metabolismo e ajudar a perder peso. Seu adequado funcionamento, com a devida produção dos hormônios, diminui o colesterol, diminui a inflamação no seu organismo e faz com que seu cérebro funcione bem e retarda o processo natural do envelhecimento. Então eu termino aqui, desejando uma ótima semana para vocês e lembrando que vocês devem cuidar bem do seu corpo porque ele é seu melhor instrumento. Na próxima semana, aqui no TV Mulher, eu estarei respondendo a dúvidas que foram enviadas. Até a próxima semana.